Um dia, depois do trabalho, eu recebi uma ligação do Nick. E ele me disse para o encontrar em seu local de trabalho por volta das 10 horas. Eu concordei e disse que estaria lá. Ele trabalhava a apenas alguns quilômetros da minha casa, em um necrotério ou algo assim. Eram cadáveres entrando e saindo de lá. Funerária, talvez. Ele dirigia por aí. Pegava cadáveres pela cidade, os vestia e os deixava apresentáveis. Ele gostava de falar sobre isso de vez em quando. Ele realmente gostava do seu trabalho. Parei no prédio no horário marcado e encontrei apenas o veículo dele no estacionamento. Saí do carro, tranquei e me aproximei da porta. Puxei a maçaneta para descobrir que estava trancada. Eu fiquei meio confuso, então dei algumas voltas ao redor do prédio e até espiei dentro do carro do Nick, para não encontrar absolutamente nenhum sinal dele. Eu o chamei algumas vezes antes de finalmente o avistar perto da linha das árvores. Um pequeno pedaço da floresta que separava o prédio do cemitério que ele tinha anexo. Ele acenou para mim e se enfiou de volta no meio das árvores. Eu fui até as árvores e caminhei pelo mato até chegar no cemitério. Mas, mais uma vez, o Nick tinha sumido e eu não conseguia ver em lugar nenhum. Eu vaguei por entre as lápides por um tempo antes de ver uma cova aberta. O buraco havia sido cavado recentemente, mas não havia nem caixão ou corpo lá dentro. Então eu assumi que aquilo devia estar preparado para algum enterro no dia seguinte. Eu fui até lá e espiei dentro, para encontrar o Nick. Ele estava deitado de costas, mãos colocadas atrás da cabeça e relaxando, olhando para as estrelas e a lua. Ele olhou para mim de relance e depois olhou de volta para o céu. Eu me sentei na lateral do túmulo e deixei minhas pernas livres, tomando cuidado para não derrubar nenhuma terra sobre o Nick. Nós conversamos brevemente sobre o dia, como foi o trabalho e o que comemos no almoço. Basicamente, conversa fiada. Então ele perguntou: Você confia em mim? Eu levantei uma sobrancelha para ele e assenti que sim com a cabeça. Ele não perguntou mais nada. Ficou ali em silêncio. Então eu fiz a mesma pergunta, porque, honestamente, eu fiquei curioso com a resposta. Eu confio. Com isso, ele levantou e saiu do túmulo. Depois de sacudir a poeira, ele me levou para o seu local de trabalho. A porta se abriu facilmente ao seu toque. Sem chave e sem botão. Ele simplesmente encostou nela e ela abriu. Embora estivesse trancada há pelo menos 20 minutos atrás. Entramos na funerária passando pelo pequeno e acolhedor saguão. Havia algumas cadeiras, um balcão principal e um vaso com flores, em cima de uma sólida mesa de madeira. Ele me levou pelo corredor principal até a câmara. Lá dentro havia uma parede cheia de gavetas. Cada gaveta era usada para armazenar e manter os corpos frescos. Eu não estava nada confortável, mas aparentemente ele queria que eu visse algo. Ele me mostrou as mesas onde eles operavam e faziam as pessoas parecerem apresentáveis. Equipamentos de costura, maquiagem, era muita coisa. Ele tinha prateleira após prateleira de ferramentas e objetos que ele usava para o seu trabalho. Bisturis, tesouras, agulhas, linha, delineador e muito mais. Havia também cabides de roupa em frente às mesas, vestidos, ternos, em todos os lugares. E então havia uma porta alta. Desculpa, gente. Eu peguei um turno de 14 horas no trabalho e precisava dormir. Estou de volta por algum tempo. E quanto às perguntas e comentários abaixo, não. Eu nunca ouvi com ninguém.
mesmo quando eu parava no trabalho dele no meio do dia, no meio do trabalho. O lugar estava completamente vazio e nunca vi outro carro por lá. Eu imaginava que ele devia ser o dono do lugar e que também era o único que trabalhava por lá. Ou talvez o lugar nem mesmo esteja lá e eu seja o único que consegue o ver. Quanto a ele, sim, eu sei que ele deve saber que eu digitei isso. Pode estar certo. Ele realmente me ligou ontem. Ele não falou nada diretamente, mas fez algumas perguntas. Onde você estava? Se ainda posso confiar em você? Coisas assim. Tudo correu bem, na boa, e não me senti ameaçado. Quanto às criaturas do poste de luz, nós a vimos várias vezes. Não sei se ele cuidava delas ou as caçava ou o quê. Eu nunca estive lá para nenhum tipo de confronto. Nós apenas dirigíamos até lá e as observávamos. E algumas vezes elas se aproximavam do carro e até tocavam nas janelas. Naquela noite, Nick e eu dirigimos pela cidade, até o lado velho, urbano e decadente, praticamente abandonado. Foi bem tarde, eu não vi mais ninguém nas ruas. Ele disse que gostava de ir por esse lado da cidade só para passear. Fizemos isso por cerca de 1 hora, enquanto ele me perguntava sobre as minhas crenças em alienígenas e sobre religião. Viramos uma esquina em volta de um prédio velho e vimos um homem maltrapilho parado a uns 20 pés de distância de nós na calçada. Ele estava totalmente parado ali. Nós dois paramos e observamos o cara por um momento. Trocamos olhares antes de Nick dar um passo à frente e começar a se aproximar. Eu não estava assustado. Quero dizer, o Nick ele pode ser mais alto, mas eu tenho 1,83 m e 97 quilos. E na época eu ainda frequentava uma academia de boxe há cerca de 1 ano. Ainda assim, havia algo de assustador em toda aquela situação. O homem era claramente um sem-teto, mas de alguma forma eu tinha a impressão de que ele parecia nos esperar naquela esquina. Nick deu mais um passo e o homem começou a uivar pra caceta. A sua boca se abriu e ele soltou uma espécie de rajada de grito. Era algo entorpecente. Eu fechei os olhos e pressionei as mãos nos ouvidos. Um momento se passou antes que os gritos parassem. Deixei minhas mãos caírem para os lados e abri os olhos. O morador de rua agora estava de pé, frente a frente comigo, literalmente a menos de 1 centímetro do meu nariz. Eu gritei recuando. Como inferno ele chegou de tão longe para tão perto em questão de segundos sem que eu percebesse. Dei outro passo para trás. Senti o cheiro do sujeito. Era como carne carbonizada e cheiro de morte. Seus olhos estavam brancos e o seu hálito cheirava uma freada de pneu. Olhei em volta procurando por Nick e ele não estava em lugar nenhum para variar. O homem grunhiu algo e continuou fazendo uns ruídos animalescos. Eu estava andando para trás em um ritmo constante agora. Eu me afastei mais alguns metros antes de esbarrar em algo. Eu tive um alívio momentâneo, presumindo que fosse o Nick. Mas quando eu me virei foi para encontrar um segundo cracudo, com os mesmos olhos brancos e cheirando a morte. O ar ficou preso na minha garganta quando eu rapidamente verifiquei os arredores e vi uma dúzia desses caras saindo dos cantos, escalando cercas e todos se aproximando de mim. Eu resolvi sair na mão. Agarrei o cara mais próximo e fui empurrá-lo para o chão. Ele era incrivelmente forte e me dominou facilmente. Ele me agarrou pelos 2 braços e me jogou contra a parede. Eu fiquei sem ar e tonto. Eu caí no chão e apertei os olhos. Minha cabeça zumbia com
um impacto na parede de tijolos e com a falta de ar nos pulmões. Mas eu ainda podia escutar o som dos passos se aproximando. E eu percebi que provavelmente eu devia estar cercado. Olhei para cima, mas eu continuava apertando os olhos e minha cabeça doía muito para conseguir enxergar corretamente. E antes que eu pudesse pedir que eles parassem, houve um clarão de luz, semelhante ao clarão de luz que eu vi na janela do Nick naquela noite. Os sem-teto uivaram de desgosto. Eu podia ouvir uma briga começando, algum tipo de luta. Eu escutava o impacto de ossos se quebrando e a queda de corpos no chão ou jogados na parede. Vários minutos se passaram com clarões de luz e pessoas sendo socadas. Até que, finalmente, eu senti um par de mãos me pegando. Não tenho certeza se eu fui jogado sobre o ombro de alguém ou carregado como se fosse um bebê. Eu posso até ter sido arrastado, eu não tenho certeza. Só me lembro de depois estar sentado no banco de couro do carro velho do Nick e das melodias familiares do seu toca-fita. Eu acordei na manhã seguinte, na minha cama e com alguns hematomas. O caso com o demônio começou na St. Vincent. Nós fomos lá para explorar a cidade. Ouvimos dizer que era mal assombrada. Nick disse que ele nunca tinha estado lá e parecia realmente animado. Nós rodamos até achar um prédio velho e saqueado bem na saída de uma entrada principal. Não vimos nenhum segurança ou moradores de rua. Então esperamos o trânsito diminuir e começamos a agir. Estacionamos do outro lado da rua e demos algumas voltas ao redor do prédio, verificando 2 vezes para ter certeza de que estava realmente vazio. Entramos e vagamos pelo prédio de 2 andares. Ele estava bastante destruído e dilapidado. Nós vasculhamos alguns dos escombros antes de escurecer e não encontramos nada de interessante. E ao pôr do sol nós saímos para evitar chamar a atenção e prometemos retornar no próximo final de semana. St. Vincent havia se tornado meu local favorito. E, como eu disse, nós voltamos lá depois de uma semana e exploramos mais um pouco. Nós vasculhamos o último andar daquele prédio de canto a canto. E havia um monte de coisas na parte de cima. Em um cômodo, nós encontramos uma escrivaninha com um monte de velas velhas derretidas sobre ela. E nesse escritório eu descobri um cofre antigo à prova de fogo. Aqueles velhos e pequenos cofres de cor bege. Estava atrás de um arquivo debaixo de alguns escombros. Tentamos arrombá-lo, mas eu não tinha o menor jeito para a coisa. Nick mexeu nele por algum tempo e teve os mesmos resultados. Nós o colocamos de volta onde o encontramos, porque notamos que poderia ser algo relacionado a drogas ou algo mais sério. De repente, nós nos sentimos desconfortáveis, mas descemos as escadas para continuar a nossa expedição. No térreo, o lugar estava destruído, como se um tornado tivesse passado por ali. Pedaços das paredes estavam faltando, havia muitas pichações e lixo. E em um quarto, no entanto, havia um único balão amarelo amarrado a uma cadeira. O balão era novo, ainda estava flutuando com hélio, então ele não poderia estar ali por mais do que algumas horas. Era algo estranho, mas nós ignoramos naquele momento, o que em retrospecto foi algo idiota da nossa parte, porque alguém obviamente tinha estado lá embaixo para amarrar o balão na cadeira. Nós vasculhamos o local procurando por qualquer outra coisa interessante. E então foi quando nós escutamos. Passos pisavam suavemente acima de nós. Alguém estava no 2º andar. Eram passos leves, era um som suave. Eu me virei para o Nick, que estava olhando para o teto escutando.
Os passos pararam e eu inspirei fundo. O pensamento de que havia alguém lá em cima tinha me petrificado totalmente. Foi quando algo caiu no chão. Uma tábua ou caixa, talvez. Os passos ficaram pesados e agressivos. Agora alguém estava pisando fortemente, derrubando coisas. Foi quando uma sombra passou pela escada. Nick e eu imediatamente recuamos para uma sala menor e nos escondemos atrás de uma mesa. O crepúsculo já havia se instalado e a escuridão estava consumindo o prédio. Os passos soaram violentamente escada abaixo. Alguém estava andando pesadamente pelo andar térreo e raramente parando por muito tempo em algum local. Eu estava com os olhos arregalados, encarando Nick em busca de alguma solução, mas tudo o que ele fez foi dar de ombros. Finalmente, escutamos a pessoa entrando na sala em que nós estávamos. Então ela ficou imóvel, com uma respiração pesada saindo dela. A sala começou a cheirar a carne carbonizada e vômito, e era difícil não engasgar, mas eu consegui sufocar a minha tosse seca. Daí nós escutamos: Não precisa se esconder, Santos, mas nunca mais volte aqui. Ele falou de uma forma que era como se a sua garganta estivesse inchada e os seus pulmões estivessem cheios de fluido. Então ele saiu da sala e do prédio. Nós esperamos alguns minutos antes de sair atrás da mesa. Nick se levantou primeiro e pulou sobre o velho móvel de madeira. Eu segui fazendo o mesmo. Nick disse que nós precisávamos ir embora, e foi o que nós fizemos. Não voltamos para o andar de cima. Ao invés disso, nós saímos por uma janela quebrada e corremos pelo pátio e pela rua até chegarmos ao seu carro. Ele enfiou a chave na ignição e deu a volta no carro. No caminho para casa, eu perguntei a ele o que era a coisa e de onde ela tinha vindo. Ele deu de ombros, mas eu insisti. Essa de ficar encolhendo os ombros não ia funcionar comigo dessa vez. Continuei insistindo até ter respostas. Então, finalmente, ele cedeu. Eu não tenho certeza do que era, mas era obscuro demais para ser um fantasma. Fantasmas não falam, não daquele jeito. Era provavelmente um demônio, e se eu tivesse que adivinhar, seria algo preso naquele prédio. Aquele lugar é ruim e dá para sentir um gosto de malícia ali dentro. Então eu perguntei quem era Santos, e ele explicou que esse era o sobrenome dele, que o demônio sabia quem ele era, o que não era bom. Eu balancei a cabeça. Nick continuou a me dizer que nós precisávamos encontrar a chave do cofre, porque ele queria ver qual era o conteúdo. Eu concordei em ajudá-la a encontrar essa chave, com a condição que ele me deixasse sempre ciente de tudo o que estava acontecendo, porque eu não queria ficar no escuro. Ele concordou relutantemente enquanto me deixava em casa. Nick puxou as mangas da camisa para cima, expondo os braços. E eu nunca o tinha visto sem uma camisa de manga comprida. E fiquei surpresa ao ver a sua pele coberta de tatuagens. Era algum tipo de escrita. Nós dissemos boa noite, eu fui para o meu quarto e para minha cama dormir. Nick e eu levamos algum tempo até voltar para o St. Vincent. Algumas semanas de trabalho se passaram. Normalmente, nós dois trabalhamos de segunda a sexta. Jantamos, assistimos alguns filmes e, em geral, relaxamos, porque o encontro com um demônio no prédio abandonado foi um pouco assustador, principalmente para mim, mas até o próprio Nick pareceu incomodado com isso. Até que, finalmente, ele se pronunciou. Ele queria voltar. Ele me fez uma ligação num sábado, bem cedo, e disse que nós partiríamos mais tarde à noite. Eu concordei e disse a ele que eu estaria pronto.
O dia passou rápido porque eu estava muito animado e também nervoso para retornar ao St. Vincent. Finalmente o sol começou a se pôr e eu escutei o ronco familiar do carro do Nick chegando na minha casa. Foi uma viagem rápida até o antigo prédio de tijolos. Estacionamos novamente do outro lado da rua e atravessamos o asfalto para as profundezas de St. Vincent. Fizemos uma busca rápida no nível superior, examinando os poucos cantos que não tínhamos verificado na viagem anterior. Tiramos o cofre dos escombros e o colocamos na velha mesa. Depois nós revistamos o andar de cima. Descemos para o primeiro andar e lentamente começamos a vasculhar o lixo e os escombros. Ficamos em silêncio na escuridão, usando pequenas luzes de LED para iluminar o nosso caminho. Acho que a razão pela qual nós ficamos em silêncio foi o medo de acordarmos o demônio novamente. Pelo menos essa era a minha razão. 1 hora de busca se passou e nós não tivemos nenhum resultado. Foi desanimador perceber que nós estávamos literalmente procurando uma agulha e um palheiro. Eu falei, talvez a chave não esteja aqui, talvez o dono tenha pegado a chave e esquecido o cofre. Mas Nick balançou a cabeça com total confiança. De alguma forma ele estava convencido de que a chave estava por lá. Por que alguém levaria a chave, mas não o cofre? Eu só pude concordar e continuar na busca. Continuamos a busca noite adentro antes de finalmente descobrirmos algo. Eu tinha tentado abrir uma das gavetas da escrivaninha do andar de baixo. A mesma escrivaninha atrás da qual nós nos escondemos quando o demônio apareceu. Ela estava travada e eu não conseguia abrir para saber o que tinha dentro. Chamei o Nick e ele rapidamente começou a tentar abrir a gaveta. Primeiro nós tentamos a força bruta, puxando, chutando ou apenas batendo na mesa. Nada funcionou. Até que Nick enfiou a mão no bolso e sacou uma lâmina. Não era nada de extravagante. Era só uma lâmina reta, de talvez 6 por 7 polegadas, com uma bainha de couro fina. Ele se abaixou e começou a arrancar a gaveta da mesa usando a lâmina, decidindo simplesmente arrebentar com ela. Alguns minutos se passaram antes que finalmente eu ouvisse um estalo e a gaveta caísse no chão. Dentro havia vários papéis dobrados, entre eles uma agenda dos anos 80, com nomes que desconhecíamos e que listava horários e lugares em uma certa ordem. Havia até uma lista de compras que estava entre os papéis, mas no fundo nós vimos o brilho tênue de uma velha chave. Era uma chave simples, muito mais simples do que eu imaginava que seria. Nós comemoramos de alegria, literalmente, ou pelo menos eu, porque o Nick não pareceu tão surpreso ao encontrar a chave. Eu, por outro lado, estava completamente elétrico. Pegamos a chave e subimos as escadas de concreto para o segundo andar. Nick foi direto para o cofre e enfiou a chave na fechadura. Um simples giro da sua mão moveu os pinos e abriu o cofre.